Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Américo e nós vamos agora fazer um resumo da obra do Hilário Franco Júnior. É a sexta obra citada pelo edital VUNESP para o concurso Professor do Estado de São Paulo. Se você está vindo de outro concurso, ótimo. Iremos fazer esse resumo desta obra interessante que eu sempre gostei dessa obra. Ela é aplicada na faculdade, né? Muito citada. A Idade Média, o Nascimento do Ocidente, de Hilário Franco Júnior. Primeiro capítulo, o Hilário ele aponta as estruturas demográficas durante a Idade Média. Ele destaca a importância da demografia para compreender o passado e revela que a Idade Média estava inserida no antigo regime demográfico característico das sociedades agrárias pré-industriais, com altas taxas de natalidade, mas também de mortalidade. Então ele descreve ainda que a primeira fase medieval, que representou uma continuação da situação do Império Romano com a população em declínio desde o século II. Então essa desorganização do aparelho estatal romano levou à diminuição das importações de alimento e ao esvaziamento das cidades, tornando a população, ou melhor, as populações mais vulneráveis a crises alimentares. Então a chegada de pequenos grupos de bárbaros não provocou mudança significativa na situação demográfica. Durante a Alta Idade Média, houve um início tímido de recuperação demográfica, favorecido pela organização promovida pelos carolíngios e a criação de bolsões despovoados. No entanto, essa recuperação foi desigual no tempo e no espaço, com muitas regiões ainda enfrentando fome e alta mortalidade. Para equilibrar a população, os recursos disponíveis, a sociedade medieval recorreu a métodos de controle de natalidade, como práticas anticonceptivas, aborto, celibato, infanticídio feminino. Então, a partir do século X, ocorreu a expansão demográfica mais significativa, indicada por indícios de movimento migratório, arroteamentos, aumento do preço da terra e do trigo, crescimento da população urbana e transformações arquitetônicas. No entanto, é difícil quantificar o crescimento populacional medieval devido à falta de dados estatísticos confiáveis. Ele ainda aponta fatores que reduziram a mortalidade, como a ausência de epidemias, como a peste e a malária, o tipo de guerra feudal e a abundância de recursos naturais, além de inovações agrícolas que contribuíram para uma dieta mais equilibrada e o aumento de produtividade. Gente, clica no like, por gentileza, você que está assistindo aqui este vídeo. Não se esqueça de clicar no like sempre, isso fortalece o canal. Se alguém puder ajudar de algum modo, nós temos um botãozinho chamado Valeu. Tá? Se você gostou do resumo, clica no Valeu e mande uma ajuda para o canal. Obrigado. Vamos lá, continuando aqui. Então, a superpopulação, no entanto, e o desmatamento levaram a desequilíbrios ecológicos que, combinados com condições climáticas adversas, desencadearam fomes e epidemias, incluindo o ressurgimento da peste. Veja, a peste chegou um momento que ela deu uma cessada, aí depois ela voltou. Aí agora, a peste negra, que ocorreu no período crítico, né, de 1348 a 1350, foi a maior catástrofe populacional da história ocidental, causando a morte de cerca de 30% da população europeia ocidental. Já no capítulo 2, ele vai abordar as estruturas econômicas da Idade Média. A história econômica do período enfatiza estudos qualitativos baseados em indícios, tendências, características, devido à falta de dados quantitativos confiáveis. No século IV a X, a Europa passou por uma escassez endêmica, devido à baixa produtividade agrícola e artesanal, resultando em poucos bens de consumo disponíveis e uma economia monetária em declínio.
esse resultado, né, esse é o resultado do decréscimo e o retrocesso demográfico. No setor agrícola existiam propriedades agrícolas dominiais e pequenas explorações camponesas. A economia dependia da prestação de serviço da reserva senhorial por parte dos camponeses. Na Idade Média Central, nos séculos 11 e 12, aliás, do século 11 a 13, houve mudanças econômicas significativas. A agricultura passou de dominal para senhorial, devido ao crescimento demográfico. Aí surgiu a diferenciação entre senhorio e feudo, com a economia feudal dependendo das rendas do senhorio. O comércio se expandiu, tanto no Mediterrâneo quanto no nórdico, com a Liga Hanseática, exercendo influência política no comércio báltico e do Mar do Norte. O uso crescente da moeda facilitou as tensões comerciais. O crescimento do comércio e o surgimento da burguesia contribuíram para a transição da Idade Média Central para a Alta Idade Média, marcado por uma economia mais dinâmica e comercial. Essas mudanças também trouxeram transformações sociais, enfraquecendo o poder dos senhores feudais e dando destaque à burguesia com uma nova classe social. Assim, esses dois capítulos que a gente acabou de ver, eles abordam diferentes aspectos da Idade Média, abrangendo demografia, crises populacionais, desafios e avanços econômicos e as mudanças sociais ao longo desse período histórico. Daí, a formação de alianças políticas e militares. Carlos Magno, ele estabeleceu alianças com diversos líderes políticos e militares na época. Pode deixar de falar da Idade Média e citar Hilário Franco Júnior sem falar de Carlos Magno, né? Então, tanto dentro como fora do seu território, ele fez essas alianças que foram fundamentais para expandir o seu império e garantir a lealdade de outros líderes regionais. Reforma administrativa e legislativa. Carlos Magno, ele implementou uma série de reformas administrativas e legislativas para unificar e fortalecer o seu império. Ele criou um sistema de governo centralizado, com nomeação de condes para administrar as regiões, além de promover a educação e a cultura. Olha aí que interessante, gente, o diferencial do Carlos Magno, ele trouxe educação e cultura, né? Incentivando o renascimento intelectual, conhecido como Renascimento Carolíngio. Campanhas militares bem-sucedidas. Carlos Magno, ele liderou diversas campanhas militares, gente, bem-sucedidas, expandindo o território e o império e subjugando povos vizinhos. Suas vitórias militares contribuíram para a consolidação do seu poder e legitimidade como imperador. Apesar das forças de Carlos Magno, a unidade e estabilidade do Império Carolíngio não se sustentaram após a sua morte, pois após o falecimento de Carlos Magno, seu império foi dividido entre seus netos no Tratado de Verdun em 843 d.C., dando origem a 3 reinos distintos: o reino da França Oriental, o reino da França Ocidental e o reino da Lotaríngia. Essa divisão marcou o início do declínio do Império Carolíngio e o surgimento de reinos e feudos independentes na Europa Ocidental. Apesar do breve período de unificação e renovação sob o governo de Carlos Magno, seu legado perdurou a história europeia. Ele é lembrado como um líder poderoso e influente, cujo reinado teve um impacto significativo na formação política e cultural da Europa medieval. O título de imperador também foi posteriormente reenviado por outros líderes e dinastias, refletindo a influência douradora do Império Carolíngio na imaginação política europeia. Essa teoria do agostinianismo político representou uma tentativa da Igreja exercer influência sobre o poder secular e garantir que os governantes agissem de acordo com os princípios da fé cristã. Ao reivindicar a superioridade espiritual sobre os reis, os bispos, ela buscava controlar o comportamento dos governantes e defender os interesses da Igreja e da fé. No entanto, a relação entre Igreja e Estado nem sempre foi harmoniosa. Ao longo da história medieval, houve conflitos e disputas de poder
entre essas duas instituições. A luta pelo controle das nomeações episcopais e o investimento de bispos por parte dos governantes se tornou uma questão contenciosa, conhecida como questão das investiduras. A questão das investiduras foi uma disputa entre os papas, governantes seculares, sobre o direito de investir bispos e outros membros do clero com símbolos de autoridade, como anéis e báculos. Então, o Papa Gregório VII, ele, ao final do século XI, liderou um movimento para restringir o poder dos governantes nessa questão e afirmar a independência da Igreja em relação ao Estado. O conflito culminou com o Concílio de Worms, em 1122, onde um acordo conhecido como Concordata de Worms foi alcançado. Esse acordo estabelecia que a nomeação dos bispos e abade seria feita pelo Papa, mas a investidura com os símbolos temporais do poder, como anéis e báculos, seria realizado pelo governante secular. Essa solução, compromisso, essa solução de compromisso foi uma das tentativas de resolução e tensões entre a Igreja e o Estado. Mas a luta pelo poder continuou em diferentes momentos da história medieval. A Igreja e o Estado tinham interesses distintos e muitas vezes conflitantes, o que levou a uma relação complexa em constante evolução ao longo da Idade Média. Sendo assim, a Igreja exerceu um papel central na sociedade medieval, desempenhando funções religiosas, sociais e políticas, e a sua influência se estendeu desde as questões espirituais até a administração de justiça e caridade, tornando-se uma das principais instituições unificadoras da Europa medieval. O papado também se tornou uma figura de destaque no cenário político europeu, exercendo poder e influência sobre os reis e imperadores. O texto do autor Hilário Franco Júnior oferece destacando a transição da sociedade de ordens para uma sociedade estamental, o desenvolvimento do individualismo, a valorização da mulher e o fortalecimento da burguesia. Uma das principais mudanças sociais discutidas é a passagem da sociedade de ordens para uma sociedade estamental. Ações e obrigações definidas e o status social era determinado pelo nascimento. No entanto, com a estabilidade social dos séculos XIV e XVI, essa estrutura começou a se desintegrar. A aristocracia sofreu com a crise, perdendo terras e enfrentando dificuldades econômicas. Por outro lado, a burguesia emergente começou a se consolidar, com membros dessa classe comprando terras e assumindo cargos que lhes ofereciam títulos de nobreza. O patriciado urbano também ganhou destaque no governo das cidades. Hilário destaca também o desenvolvimento do individualismo na Baixa Idade Média. Essa mudança de mentalidade levou a um declínio da família patriarcal em favor da família conjugal, na qual a mulher e a criança ganharam mais importância e a valorização. Esse processo também foi influenciado pelo culto à Virgem Maria e pela humanização da imagem de Cristo. Além disso, o autor destaca a valorização crescente da mulher na sociedade medieval. Com a passagem para a sociedade estamental e a valorização do individualismo, as mulheres passaram a ter papéis mais destacados na vida social, inclusive em termos de herança e controle sobre propriedades. Outro aspecto relevante mencionado é a penetração da burguesia no campo, especialmente na Itália. A burguesia adquiria terras e buscava ascender socialmente, muitas vezes procurando cargos que lhes conferissem título de nobreza. O texto também chama atenção para as mudanças no campesionato, com a crise social levando o recuo da servidão ao surgimento de um campesionato livre. No entanto, em algumas regiões, houve tentativa de reforçar os laços de dependência, demonstrando que as mudanças sociais não foram uniformes em toda a Europa.
Essa análise oferece uma visão ampla e complexa das transformações sociais ocorridas na Baixa Idade Média. O texto destaca como a crise social e econômica desse período impulsionou mudanças significativas na estrutura social e no pensamento coletivo da época. A passagem para uma sociedade estamental, o desenvolvimento do individualismo e a valorização da mulher e da burguesia foram algumas dos principais resultados desse contexto histórico. A literatura da Idade Média refletia a interação entre cultura erudita e cultura vulgar. Os goliardos, por exemplo, eles eram clérigos que produziam poesia em latim, mas com temática popular e fontes folclóricas. Suas obras incluíam ironias e críticas à igreja e à sociedade medieval como um todo. A matéria antiga era composta por poemas em línguas românticas. Em língua românicas, que adaptavam histórias da antiguidade para o contexto medieval. Essas histórias eram cristianizadas e laicas, exaltando o cavaleiro feudal como um herói cristão. A matéria de Bretanha apresentava lendas célticas adaptadas para a literatura medieval. O ciclo do Rei Arthur e a Távora Redonda, popularizado por Charente de Troyes, foi um exemplo notável dessa adaptação de mitos celtas para uma narrativa cristã. A lírica trovadoresca, que surgiu no século XII, exaltava o amor espiritual, refletindo a relação vassálica e o culto mariano. Ao mesmo tempo, essa lírica não abandonava completamente o aspecto sensual e, às vezes, fazia críticas ao matrimônio instituído pela Igreja. Os fabliaux, contos em verso, de origem discutida, eram extremamente críticos da sociedade, incluindo eclesiásticos, nobres e burgueses. Esses contos apresentavam um humor grosseiro, antifeminista, contrastando com o culto à Virgem e a lírica trovadoresca, que refletiam uma recuperação da imagem social da mulher. Portanto, a literatura da Idade Média revela complexidade e interação entre a cultura erudita e a cultura vulgar, mostrando como os temas e elementos de ambas as esferas se mesclavam e influenciavam um ao outro. Essa dinâmica cultural enriquecia a produção literária medieval, proporcionando uma visão mais completa e multifacetada da sociedade e das mentalidades desse período histórico. O vestuário da Idade Média também variava de acordo com a classe social. Os nobres e aristocratas eles usavam roupas feitas com materiais luxuosos, como seda, veludo, brocado, e frequentemente ostentavam joias e ornamentos caros. A moda na corte era influenciada por tendências estrangeiras e mudava ao longo do tempo, refletindo o status social, o poder político das pessoas. Os camponeses, por outro lado, eles usavam roupas mais simples e funcionais, feitas de lã e linho, e suas roupas eram projetadas para resistir ao trabalho árduo no campo e às condições climáticas adversas. Muitas vezes, as roupas dos camponeses eram feitas em casa, por eles mesmos ou por suas famílias, utilizando técnicas tradicionais de tecelagem e de costura. Em relação ao lazer, as atividades recreativas variavam de acordo com o contexto cultural e social. As festas e celebrações eram comuns, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas, e incluíam danças, músicas, jogos, competições. As festas religiosas também eram importantes eventos de lazer, como procissões, representações teatrais e outras atividades de caráter religioso e lúdico. O esporte também desempenhava um papel importante no lazer medieval. Jogos populares, como a pelota, que é um precursor do tênis, a bocha e o xadrez eram praticados tanto por camponeses quanto por nobres. Além disso, os torneios de cavalaria eram eventos populares que atraíam grandes multidões e envolviam combates simulados entre os cavaleiros. Outra forma de lazer na Idade Média era a leitura e a narração de histórias. Os nobres clérigos eles tinham acesso a livros e manuscritos em latim, enquanto a população mais ampla apreciava histórias contadas em voz alta ou narrativas transmitidas oralmente. Os contos de cavalaria, as histórias do Rei Arthur e outras lendas folclóricas eram especialmente populares. Em relação à morte
As crenças e os rituais funerários da Idade Média eram profundamente influenciados pela religião cristã. A morte era vista como uma passagem para a vida após a morte e, portanto, os rituais fúnebres tinham significado espiritual simbólicos. Os funerais eram ocasião importantes, solenes, com a realização de missas e orações pelos mortos. As pessoas acreditavam que a alma do falecido precisava de orações e boas obras para alcançar a salvação eterna. Além disso, os rituais funerários eram uma oportunidade para a comunidade expressar luto e prestar homenagem ao falecido. As práticas funerárias variavam de acordo com a posição social e a riqueza do falecido. Os nobres e membros da aristocracia geralmente eram enterrados em igrejas ou capelas, enquanto os camponeses eram sepultados em cemitérios próximos às igrejas e paróquias. Os túmulos dos nobres muitas vezes eram elaborados e decorados com esculturas, inscrições, enquanto o túmulo dos camponeses eram mais simples e modestos. Em suma, a vida cotidiana na Idade Média era marcado por uma série de estruturas e práticas culturais que variavam de acordo com o contexto social, cultural. A literatura, o cotidiano, a religião e as atividades de lazer revelam aspectos importantes na sociedade medieval, oferecendo uma visão mais abrangente e profunda desse período histórico. A compreensão dessas estruturas cotidianas permite aos historiadores e estudiosos obter insights valiosos sobre a vida das pessoas comuns e das elites na Idade Média. No texto de O que é a Idade Média, de Jacques Le Goff, um historiador francês que se dedicou a estudar esse período histórico, ele aborda vários aspectos da vida medieval, como moradia, vestuário, lazer, visão da morte, mentalidade, simbolismo, contratualismo, enfatizando a importância de compreender a Idade Média como uma matriz fundamental para a civilização ocidental. Além disso, ainda de acordo com Hilário Franco Júnior, esse texto destaca a influência da Idade Média e se faz presente no Brasil desde a colonização, com os aspectos culturais, políticos, sociais, econômicos e religiosos. Foram influenciados por essa herança ao longo da história brasileira. E também menciona como o distanciamento do homem contemporâneo em relação às suas raízes medievais pode gerar um mal-estar social e sugere que o crescente interesse nos estudos sobre a Idade Média pode ser uma tentativa de buscar uma conexão do passado em um mundo moderno cada vez mais distante de suas raízes. Em resumo, ele apresenta uma visão abrangente e reflexiva sobre a Idade Média e sua relevância na compreensão da civilização ocidental, destacando como elementos desse período ainda estão presentes na cultura e na sociedade contemporânea. Esse foi o resumo da obra de Hilário Franco Júnior, tá, gente? É praticamente uma defesa também aí à Idade Média, né, que não foi aquele período das trevas, como muitos associam, né? Desde do período do Renascimento que tem-se uma visão negativa à Idade Média, mas a gente sabe que muita coisa boa também foi produzida na Idade Média e são aspectos que também a história tem que resgatar, né, para não ficar esquecido, né? Bom, meus amigos, é isso. Eu dei maior importância para esse resumo porque ele é um assunto de 7º ano, né, do ensino fundamental, que é bem interessante e eu acredito que pode cair alguma questão sobre isso, tá bom? Gosto muito da Idade Média e se você gosta também, não se esqueça, hein? Deixa o like aí pra gente. Um abraço!